Caros alumnos, boa tarde. Estudaremos esta vez o teorema da representação de Riesz para os espaços LP. Este teorema é de fundamental importância porque ele caracteriza os espaços duais LP e, portanto, vamos a ter uma caracterização das convergências fracas e as fracas estrelas. Para demonstrar o teorema da representação, usaremos as desigualdades de Clarkson. E com elas obteremos o teorema da representação para todo P maior que 1, inclusive para P igual a infinito. Estudaremos também o lema de Du Bois-Reymond, que será de singular importância para provar a densidade das funções C0 infinito nos espaços LP, que é peça fundamental para provar ou para iniciar a teoria das distribuições e os espaços de Sobolev. Muito bem, começaremos então a reflexividade destes espaços. Nosso primeiro ponto vai ser expressar a norma dos duais de LP como um máximo. Posteriormente, vamos a desenvolver as desigualdades de Clarkson e, finalmente, vamos a obter o teorema da representação, que é uma peça fundamental para mostrar a reflexividade dos espaços LPs. Então, aqui temos os duais de LP, a aplicação da topologia fraca estrela, e isso vai ser importante para poder chegar a propriedade da reflexividade dos espaços LP. Vamos também a fazer alguns resultados de densidade. Para estes definimos as funções testes, o conjunto de todas as funções testes que denotamos como sendo C0 infinito do Rn. E com este teorema vamos a ter o lema de Du Bois-Reymond, que nos caracteriza basicamente a densidade destes espaços. O ponto central de toda esta teoria vai ser a propriedade de Bolzano-Weierstrass. Então, nosso esquema aqui para poder desenvolver nosso trabalho é dada basicamente por isto. A reflexividade dos espaços LP se obtém através de um lema que vamos a desenvolver, em donde a norma dos espaços duais se verifica como se fosse um máximo. Vamos a utilizar las desigualdades de Clarkson y finalmente con estos dos elementos probamos el teorema de representación de Riesz nos espacios LP que caracteriza los duais. Vamos a aplicar un poco a topología fraca, o sea, vamos a usar, por tanto, la caracterización do dual con el propio espacio para poder aplicar el teorema de Banach-Bourbaki. Finalmente, los resultados de densidad desse ser infinito de Rn nos espaços LP, o lema de Du Bois-Reymond e a propriedade de Bolzano-Weierstrass. Muito bem, vamos a começar aqui nosso primeiro ponto, que é caracterizar os espaços duais e a norma dos elementos do dual, não como supremo, sino como um máximo. Ou seja, observe a norma de uma aplicação T que pertence ao dual de LP, vista como o supremo de todos os elementos T de W, com W perteneciente a LP, e o W de norma menor ou igual a 1. Então, o primeiro teorema que nós temos aqui vai caracterizar os elementos do espaço dual de LP. Para estes elementos vai existir un elemento U que pertence a LP de norma unitária, tal que esta norma vai ser igual ao supremo e que vai ser igual a TDU. Ou seja, o supremo é atingido em um ponto U e, portanto, o supremo vai ser, na verdade, o máximo. Então, este é a caracterização da norma dos elementos do dual como um máximo. Muito bem, para provar isto, vamos a tomar uma sequência de elementos de WMP, verificando de que em norma todos estes elementos da sequência seja unitária. E, portanto,
Esta secuencia va a ser la secuencia que va a maximizar, o sea, aquella secuencia que se aproxima ao supremo. Entonces, si no tenemos un supremo, siempre vamos a tener una secuencia que se aproxima a ella. O importante de este punto es mostrar que esta secuencia que aproxima ao supremo do TDW, não? Ela é uma sequência de Cauchy. Entonces probaremos que esta secuencia es de Cauchy y que, por tanto, por ser WP completo, va a ser convergente. Y esto mostrará el resultado. ¿Por qué mostra el resultado? Pues si nós temos de que esta sequência converge para um U forte em LP, pela continuidade da aplicação T, porque T é um elemento do dual, portanto linear e contínuo, vamos a ter de que T de WN se aproxima a T de U, e este T de U, por outro lado, deve de ser igual pela unicidade do limite, porque observe que a sequência é uma sequência maximizante que converge ao supremo, mas também vai converger a TDU, portanto, TDU vai ser igual ao supremo. Muito bem, provaremos então que esta sequência é de Cauchy. Muito bem, então, das desigualdades de Clarkson, aqui jogam um papel fundamental. Lembremos, a desigualdade de Clarkson nos dá que a semissuma, não? A norma LP de semissuma, mais a integral da semidiferença vai ser menor ou igual que esses dois elementos que estão no segundo membro. E observe de que cada um dos termos da sequência, cada termo da sequência tem norma unitária. Portanto, WM tem norma 1, WM tem norma 1, e isto, portanto, vai ser igual a 1. Agora, passamos a semissuma para o lado esquerdo e obtemos que a semidiferença vai ser menor ou igual que 1 menos a semissuma elevado à potência P. Agora, aqui vamos a utilizar a definição de norma, não? E obtemos que isto vai ser menor ou igual que 1 menos T de WM más T de WM. ¿Correcto? Y simplemente estamos recordando eso que está en azul que acabamos de ver, es simplemente propiedades de la norma. T de WM menos WN va a ser menor o igual que la norma de T multiplicado por la norma de diferencia de WN con N en la norma LP. Entonces, eso es lo que hemos aplicado para la última desigualdad. Y por tanto, tenemos de que esa diferencia va a ser menor o igual que 1 menos ese cociente que vemos ahí. Observe de que este cociente va para 0. ¿Por qué que este cociente está yendo para 0? Porque ao tomar TDW está convirgiendo para a norma de T, a norma do espacio dual, y por tanto esto nos da no numerador 2 elevado a la P multiplicado por la norma de T elevado a potencia P. Entonces esto nos da 1 menos 1 y converge para 0 cuando M y N son bastante grandes. Entonces aquí nós temos que esta diferença vai para 0 para M grande, portanto a sequência é uma sequência de Cauchy. Então, conclusão, o teorema nos diz de que nós podemos obter a norma do elemento do dual como sendo um máximo. Agora estamos em condições de estabelecer o teorema da representação de Riesz para os espaços LB. Este teorema establece o seguinte: se T é um elemento do dual, então existe um único elemento W que pertence a LQ, de tal forma que T de V pode ser escrito como uma integral do produto de W com V para qualquer elemento V que pertença a LP, onde P e Q estão relacionadas através de essa expressão. 1 partido por P mais 1 partido por Q deve de ser igual a 1.
Antes de provar este teorema, vamos a hacer algunas observações sobre a importância que ele tem para a prova da reflexividade dos espaços LP. Este teorema caracteriza o dual, ou seja, LP vai ser o dual de um espaço que vai ser igual a LQ, ou seja, vai ser isomorfo. E esta isomorfia é dada por a identificação de U como funcional T de U. Observe de que os elementos que estão em LQ e os elementos que estão em no dual de LP são completamente diferentes. Mas a identificação é dada por esta expressão, onde T de U, na verdade, representa um funcional definida por essa integral. Então, observe que T sub U está associada a U e a relação que existe entre T sub U e U é unívoca. Não? Muito bem, então com isto, a convergência fraca em LP, que se escreve desta forma, em forma geral, que Wn converge fracos e somente se para todo elemento do dual de LP se obtiene que as imagens correspondentes são convergentes em R, vai ser equivalente a provar de que a convergência fraca é equivalente à convergência dessas integrais, o que já deixa bem claro em que consiste esta convergência. Muito bem, vamos a provar então o teorema da representação de Riesz. Então, para isto, observe, tomamos um elemento qualquer do dual e vamos a supor de que este elemento tem norma unitária. Esta não é uma restrição muito forte, ou seja, qualquer elemento, se não tem norma unitária, basta dividir a aplicação T pela norma. Do teorema do teorema anterior, não, existe um único elemento U que verifica que T de U vai ser igual ao valor da norma, que é o supremo de todos os elementos T de W com W pertencente a LP e de norma menor ou igual a 1. Observemos de que pela condição de que a norma do dual de T, da norma de T no espaço dual vale 1, então T de U está valendo 1 também. Agora vamos a usar as desigualdades de Clarkson para P entre 1 e 2. Então, para isto, vamos a tomar um par de elementos em LP, U maiúscula e V maiúscula. Pelas desigualdades de Clarkson, vamos a ter que essa semissoma elevado a potência P mais a semidiferença elevado a potência P vai ser maior ou igual que a metade da integral de U elevado a potência P mais V elevado a potência P. Agora, vamos a fazer uma escolha de U y V de forma conveniente. Vamos a tomar U como siendo a soma de U minúscula más TV y V a correspondiente diferença. Assim, nós temos a seguinte expressão. Temos de que as integrais vão a ser maior ou igual que essa outra desigualdade, 1 medio de U mais TV elevado a potência P mais U menos TV elevado a potência P. Observe que o primeiro membro pode ser majorado graças à definição da norma. Lembremos que a norma de T vale 1, por isso que essa desigualdade em azul que vocês veem aí é válida. Então, estamos aplicando esta desigualdade em azul para o segundo membro e obtemos esta relação. Portanto, a desigualdade anterior pode ser escrita desta forma que nós temos colocado aí. Muito bem, agora lembremos de que a norma de T de U vale 1 e que T de U é igual a 1 e que a norma de U está valendo 1. Então vamos a substituir estes elementos na última desigualdade que nós temos aí. E, portanto, isto vai ser maior ou igual que a metade de 1, que T de U vale 1, aplicando a linearidade, seria menos T vezes T de V elevado a potência P. E outro termo, deixamos exatamente como ele está. Portanto,
Lembrando de que a norma de U en LP vale 1, então podemos reescrever a relação anterior como sendo 1 mais t elevado a potência p. Observe que a norma, a integral de U elevado a potência p vale 1. Vai ser maior ou igual que o segundo membro que nós tínhamos calculado na desigualdade anterior. Então, agora, nós juntamos estas coisas, vamos a tomar, restando 1 a ambos lados da desigualdade, obtemos de que t elevado a potência p vezes a integral de v a potência p vai ser maior ou igual, e observe que o 1, nós partimos este 1 em 2 metades, de tal maneira que temos esses 2 parênteses aí. Muito bem, agora vamos a dividir por t, e lembrando de que p é maior que 1, então aqui, dividindo por t, me queda a potência p menos 1 vezes a integral de v elevado a la p, y en los otros lados aparece el cociente, 1 partido por 2t veces el primero paréntesis de la expresión anterior, y 1 dividido por 2t veces el segundo paréntesis. Observe que cada uno de estos paréntesis dividido por t es una indeterminación cuando t va para 0. Entonces, tomando limite cuando t va para 0, ¿no? Vamos a obtener lo siguiente. O primeiro membro se anula porque p é maior que 1, e portanto nos queda que 0 deve de ser maior ou igual que esses dois limites. Observe que estes limites são do tipo de indeterminação 0 partido por 0. Portanto, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Usando a regra de L'Hopital, encontramos o seguinte, observe, derivamos com relação a t o numerador e o denominador, e obtemos estas relações, que 0 vai ser menor ou igual que t de v, menos a derivada desta última expressão. Correto? O sea, si nós calculamos a derivada, obtemos exatamente esta relação. E vamos a denotar por W, ¿no?, a expressão P vezes valor absoluto de U elevado a potência P menos 1 vezes U, e, portanto, obtemos esta desigualdade. O sea, apenas trocamos estos elementos, P módulo de U elevado a potência menos 1 vezes U por W, e obtemos esta última relação. Como esta desigualdade vale para todo elemento de LP, e LP é um espaço vetorial, então a desigualdade vira uma desigualdade. A única coisa que conferimos é simplesmente cambiando V por menos V. E esta desigualdade implica na igualdade seguinte. Portanto, acabamos de apresentar o elemento de dual aplicado em V como sendo a integral de W vezes V, e isto é aquilo que queríamos demonstrar. Com o teorema da representação de Riesz, é possível demonstrar a reflexividade dos espaços LP. Lembremos que a reflexividade dos espaços LP é de extrema importância para poder mostrar de que a propriedade de Bolzano-Weierstrass é válida em LP com relação à topologia fraca. Muito bem, então, para mostrar a reflexividade, lembremos da projeção canônica J sobre o bidual. Então, esta aplicação canônica nos diz que para qualquer U que tomemos em LP, o operador J de U é um elemento do bidual. Então, de fato, definimos este elemento, J de U seria um elemento do bidual, ou seja, está definido no dual de LP e toma valores em R. De tal forma que se tomamos um elemento qualquer do dual de LP, um elemento Q, então J de U aplicado em Q nada mais é do que Q aplicado em U. Aqui vamos aplicar o teorema da representação para poder caracterizar este Q. Ou seja,
todo elemento do dual de LP pode ser escrito como uma aplicação T sub V, que nada mais é o produto de V por elemento de LP. Então, que pode ser expresso como T sub V para um elemento V de LQ. Portanto, podemos caracterizar a projeção canônica aplicada em U e em Q como sendo uma integral, que vai ser integral sobre ômega do produto de U por V. Agora, para mostrar que o espaço seja reflexivo, o que nós temos que provar é de que esta projeção canônica é sobre. E para isto, tomemos um elemento qualquer do dual. Um elemento qualquer, φ. Tomemos um elemento φ para o φ dual e vamos a demonstrar de que para este elemento φ vai existir um elemento em LP de tal maneira de que esta φ é imagem por J de U. Muito bem, então este φ é um elemento que está definido dentro do espaço dual LP e toma valores em R, e portanto, pelo teorema da representação de Riesz, todo elemento do dual é da forma T sub B. Por este motivo, podemos definir a aplicação que vai de um elemento V que pertence a LQ, né? A uma função f de v que vamos a denotar dessa forma. F de v vai ser igual a φ, aquela φ que nós tomamos no dual, calculada em t de v. Correto? Porque para todo elemento v que temos em LQ, t sub v está muito bem definida. Então, esta função f de v é uma função claramente linear e contínua. A continuidade sai como consequência desta última desigualdade que nós temos escrito aí. O valor absoluto de f de v vai ser menor ou igual que esta φ aplicado em t de v, que é menor ou igual do que a norma do v dual da φ, maiúscula, vezes a norma do dual de t de v, que é menor ou igual todo esse produto que é uma constante v em LQ. Portanto, f é um elemento do dual de LQ. E isto significa que existe um elemento U sub 1 em LP, pelo teorema da representação, de tal forma que f de v, definida desta maneira, pode ser escrita como sendo a integral do produto de U sub 1 por V. Agora, observe que da definição da projeção canônica, isto nada mais é do que J de U sub 1 calculado em T de V para qualquer elemento T de V. Muito bem. Assim concluímos de que T de V tem que ser igual, não? J de U sub 1 tem que ser igual a esta φ. Portanto, J é sobre, e assim concluímos a reflexividade dos espaços LP. Muito bem, então, como consequência disto, chegamos ao seguinte teorema. A bola fechada e limitada dos espaços LP é compacta com relação à topologia fraca. Observe que a topologia fraca aqui é válida somente para P maior que 1. Não? Agora, resta analisar o que acontece nos espaços L1 e L infinito. Os espaços L1 e L infinito não são espaços reflexivos, porém, o espaço L infinito é o dual de L1. Isto significa de que L infinito é um espaço dual. E, portanto, vale o teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki, que estabelece o seguinte: a bola fechada e limitada em L infinito é compacta na topologia fraca estrela. O que quer dizer isto? Quer dizer que sequências limitadas em L infinito possuem sequências que convergem fraco estrela em L infinito. Ou seja, se eu tenho uma sequência Wn que é limitada em L infinito, então existe uma sequência que converge fraco estrela. Desta forma, ou seja, Wn converge fraco estrela para W, se e somente se
As integrales correspondientes están convergiendo para todo elemento V que pertence ao L1. Entonces, esta convergencia fraca estrela en el infinito está muy bien definida y ahora podemos entender o que significa a convergência fraca estrela en el infinito gracias ao teorema da representação de Riesz. Observemos finalmente de que secuencias limitadas en L1 no poseen subsecuencias que convergen fraco. ¿Por qué? Porque L1 no es reflexivo. O sea, lembre-se que nós tínhamos feito uma caracterização dos espaços reflexivos como sendo aqueles em que toda sequência limitada possui subsequências que convergem fraco. L1 não é reflexivo e L infinito também não é. Por quê? Porque apesar de que nós temos acabado de anunciar de que a bola fechada e limitada em L infinito é compacta, mas é compacta com relação à topologia fraca estrela e não fraca. Para que seja reflexivo é necessário de que a bola fechada e limitada seja compacta na topologia fraca. Muito bem, vamos entrar agora a nossa última parte sobre a densidade dos espaços LP. Aqui é importante mostrar um pouco as notações. Tomemos ômega, um subconjunto do Rn, um aberto. E vamos a definir o suporte de uma função. Suponhamos que temos uma função definida em ômega, contido em Rn, e a valores em R. O suporte de F é o conjunto que é o fecho de todos os elementos de ômega, do domínio de F, que são diferentes de zero. Esse vai ser o suporte da função. Então, o suporte é um conjunto de pontos onde a função não se anula. Observemos o seguinte, por exemplo, o suporte de um polinômio. Lembre-se, o suporte de um polinômio somente se anula em um número finito de elementos que são suas raízes. Se nós tomamos o fecho de este conjunto vai ser todo os números reais. Então, o suporte de um polinômio qualquer é R. Bom, aqui, se um elemento não pertence ao suporte, então a função deve de anular-se. Então, o suporte normalmente é um subconjunto do conjunto aberto ômega, que nós vemos mais ou menos contido nesta figura, ou pode ser também o próprio conjunto ômega, como no caso são os polinômios. Vamos a definir quando uma função possui suporte compacto. Uma função possui suporte compacto se o conjunto do suporte é um conjunto compacto, assim como vemos no gráfico. O gráfico que nós temos aí, estamos mostrando o suporte da F em uma cor clara, amarela. Ela vai ser um suporte compacto, que vai ser fechado e limitado e que está integralmente contido num conjunto aberto. Então, o suporte de uma função é o fecho de todos os elementos do domínio desta função que não anulam a função f, é o fecho. E o suporte vai ser dito compacto quando este conjunto, além de fechado, é limitado também. Vamos a introduzir uma nova notação aqui, que é a notação C0. Por C0 estamos denotando todos o conjunto das funções contínuas definidas sobre ômega. C1 seria o conjunto das funções contínuas que possuem derivadas também contínuas. Seria C1 que tem uma derivada contínua. Vamos a definir aqui o conjunto CM indutivamente como sendo as funções que são contínuas e que possuem derivadas. Observe que aqui estamos utilizando a notação de multiíndices, derivada de ordem alfa de f também seja contínua para toda ordem de alfa menor ou igual a m. E indutivamente podemos definir o C infinito. C infinito de ômega, ou seja, as funções infinitamente diferenciáveis, vão ser aquelas
que pertencem a Cm para todos os valores de m. Então, esta vai ser infinitamente diferenciável. Por exemplo, os polinômios são funções infinitamente diferenciáveis. Quando o subíndice 0 está colocado, quando 0 está colocado como subíndice neste espaço, ela quer dizer que vão ser funções contínuas, não? F vai ser formada por funções contínuas em ômega, de tal maneira que elas possuem suporte compacto, ou seja, o suporte de K, o suporte da função é um conjunto K que é compacto. A doble inclusão aqui, essa notação de doble inclusão, significa que K é um subconjunto compacto de ômega. E, finalmente, vamos a introduzir o espaço C0 infinito, também chamado espaço das funções testes, que vai estar formado por todas as funções infinitamente diferenciáveis e que possuem suporte compacto metido em ômega. Então, este espaço também é conhecido como espaço das funções testes. Muito bem, vamos a tomar aqui um ômega metido no Rn e um conjunto aberto, correto? O borde deste conjunto aberto lo vamos a denotar como em negrito, ou seja, parte mais escura, vai ser uma variedade que vai limitar este conjunto. Esse que seria o borde, e este borde é denotado por este D, D de ômega, que seria o borde de ômega, o borde do conjunto aberto. Então, o borde também é chamado de fronteira, a fronteira do conjunto, e é denotado como parcial ômega, ou seja, a parte D de ômega. Muito bem, aqui vamos a fazer um caso particular para subconjuntos de R. O espaço C0 infinito de menos 1 a 1 vai ser um espaço das funções infinitamente diferenciáveis. Mas a pergunta aqui quais são aquelas funções que são infinitamente diferenciáveis e que possuem um suporte compacto? Porque se nós lembramos nosso repertório de funções, nós não temos um exemplo simples de uma função que tenha estas características, que seja infinitamente diferenciável e que o suporte dele seja compacto. Então, aqui o que pretendemos é dar um exemplo destas funções, que estas funções existem e, evidentemente, são um conjunto bastante pequeno, formam parte de um conjunto pequeno. Vamos a considerar aqui ômega, o conjunto aberto, o intervalo aberto, menos 1 a 1, e vamos a tomar um número alfa menor que 1. Muito bem, então aqui nós vamos a definir uma função C0 infinito e vamos a construí-la. Veja só, aqui a construção é dada pela seguinte. Vai ser o exponencial de 1 partido por x ao quadrado menos alfa ao quadrado se o valor absoluto de x é menor que alfa. E 0 no caso contrário. Observe de que se x é menor que alfa, o denominador é negativo, o denominador do expoente é negativo, e, portanto, quando x se aproxima de alfa por valores menores do que alfa, então o expoente vai para menos infinito e, portanto, o exponencial vai valer 0. Então, isto não somente é uma função contínua, assim como está definida, mas vai ser uma função infinitamente diferenciável, cujo gráfico é basicamente esta coisa daqui. Observe que nos pontos alfa e menos alfa, a função se iguala a uma constante de uma forma muito suave, de tal maneira de que todas as derivadas no ponto alfa vão a valer 0 e vão a existir. Então, ela se anula, ¿no? De forma, o sea, fora desse compacto alfa menos alfa e dentro do compacto indiferente de zero. Portanto, o suporte desta função está metida em menos alfa e alfa.
o conjunto C0 infinito é um conjunto bastante pequeno de funções, não é um espaço grande em comparação das funções contínuas, por exemplo. Agora, uma propriedade muito importante é de que este conjunto, apesar de pequeno, é denso nos espaços LP de menos 1 e 1. E este é um resultado que é chamado como o lema de Du Bois-Reymond. Este lema establece o seguinte: seja ômega um aberto do Rn e f uma função em LP. Suponhamos de que a integral de f com φ seja nula para toda φ que pertença a C0 infinito de ômega. Então, f tem que ser identicamente nula em quase todo ponto de ômega. Faremos esta demonstração através de uma ideia, não seremos rigurosos em esta demonstração e vamos a concentrar-nos no caso unidimensional, ou seja, suporemos de que este ômega é um intervalo AB metido em R e vamos a raciocinar por contradição. Suponhamos que f não seja identicamente nula. Então deve de existir um intervalo que vamos a chamar de alfa e beta, contido no intervalo maior em ômega a, b, onde a função não é nula quase sempre. Então podemos supor de que f é positiva quase sempre no intervalo alfa-beta. Então podemos supor que este intervalo sempre seja assim e que seja positivo. Definimos então uma função teste, uma função C0 infinito, como sendo φ de x igual a exponencial de 1 partido por x menos alfa vezes x menos beta, quando x está estrictamente entre alfa e beta, e 0 em outro caso. Observe que esta função vai ser infinitamente diferenciável e possui suporte compacto. O suporte vai ser exatamente o intervalo alfa e beta. Muito bem, a função teste φ é estritamente positiva dentro deste intervalo e, além do mais, o produto de φ com f é positivo dentro deste intervalo. Observe que a função não é identicamente nula, porque f não é identicamente nula. Ela se pode anular, mas ela toma valores positivos sobre um conjunto de medida positiva. Então, por hipótesis, nós temos de que a integral sobre alfa-beta de φ vai ser identicamente nula. Porém, por nossa escolha do intervalo com relação a f e nossa escolha da φ, esta integral é positiva. Então, nós temos que a mesma integral é simultaneamente nula e positiva, e aqui está a contradição. E esta contradição vem de supor de que f seja diferente de zero. E, portanto, então, a função tem que ser identicamente nula. Muito bem, então, como consequência do lema de Du Bois-Reymond, vamos a provar a densidade das funções C0 infinito em LP. Então, este teorema nos diz o seguinte: se ômega é um conjunto aberto do Rn, então C0 infinito é denso em LP. E, novamente, vamos a utilizar um raciocínio por contradição. Vamos a supor de que C0 infinito não seja denso em LP. Então, se não é denso e tomamos o fecho deste conjunto, o fecho que vamos a chamar de M vai ser um subespaço de LP diferente de LP. Pelo teorema de Van-Banach, existe uma aplicação linear e contínua que vamos a chamar de F, que vem de LP a R, e que verifica o seguinte, que F é identicamente nula para todo elemento W de M, mas F não é identicamente nula sobre todo o espaço LP. Pelo teorema da representação de Riesz, vai existir então um elemento V que pertence a LQ, de tal maneira de que f de W vai ser igual a essa integral.
V vezes W diferencial de X. Esto es ¿por qué? Porque F es lineal y continua, correto? Então, pelo teorema da representação de Riesz, temos isto. Mas, por hipótese, esta função se anula sobre todas as funções desse zero infinito de ômega. E então, isto quer dizer que f de w vai ser zero para toda w que pertence a esse zero infinito de ômega. Do lema de Dubois-Reymond encontramos de que esta v tem que ser idênticamente nula. E isto nos implica que a f deve de anular-se sobre todo o espaço LP. E isto contradiz o fato do teorema de Hambana, que nos dá uma função que não é identicamente nula. Ou seja, f não é identicamente nula, porém entra em conflito com o teorema da representação, que nos diz que ela é nula. E esta contradição vem de supor de que m não seja igual a LP. Portanto, as funções C0 infinito são densas em LP. Muito bem, chegamos então ao nosso resumo e conclusões. Vimos a desigualdade de Clarkson, como ela se aplica para provar que os espaços LP possuem este teorema da representação de Riesz. Com o teorema da representação de Riesz para todo P maior ou igual a 1, mostramos a reflexividade também destes espaços, portanto, temos de que a bola fechada e limitada é compacta com relação à topologia fraca nos espaços LP para P maior que 1. Vimos também o lema de Dubois-Reymond, que foi de fundamental importância para provar a densidade dos espaços C0 infinito em LP, que é o ponto de partida para a teoria das distribuições e para definir a derivada fraca e a derivada distribucional.